Recebo como positiva a indicação de uma mulher índia, da tribo lá, da comunidade do povo do Amapá, o Ayampi, a Silvia Nobre Ayampi, a tenente, para fazer parte da equipe de transição de Bolsonaro. Provavelmente, espera-se que Bolsonaro também indique alguém que tenha visão do problema do racismo que recai contra os negros no Brasil, fazendo parte assim da sua equipe de transição para elaborar políticas de manutenção, de revisão e de correção de rumos, políticas de ação afirmativa, políticas compensatórias de ação afirmativa. Porque de fato deve existir neste país, de maioria não branca, um problema a ser enfrentado, que é exatamente esse problema estrutural, que estrutura a sociedade, que é o problema do racismo. E essa questão até hoje não foi superada e não sei se será superada, porque também sou cético quanto à capacidade dos negros se libertarem das correntes mentais que os aprisionam em visões quase que pedestres do existir neste mundo. Os negros no Brasil, como um grupo, nunca foram apoiados por projetos ou por projetos de nação, projetos políticos partidários. Mas é um negócio impressionante como eles apoiam, como eles gostam de servir ao Senhor, a um ioiô. É, já refleti sobre isso num texto, num livro que escrevi, Nossa Escravolândia, emulando um conceito de Thomas Hobbes, dizendo que se há um problema do negro no Brasil, o maior problema é o próprio negro, ou seja, nós negros somos o nosso próprio problema. O negro é o lobo do negro. Meu Deus do céu, como eles se odeiam, como eles gostam de competir entre si. Tudo bem, outros setores da sociedade, os brancos, os empresários, também eles competem. Mas nós não deveríamos nos dar esse direito. Veja você, quando surgiu a ideia, isso em 1990, de cotas nas universidades, o que nós, lá do Núcleo de Consciência Negra na USP, fomos nós que propusemos de forma sistemática esse debate, recebemos de ataques dos setores institucionalizados do movimento negro, foi uma coisa incrível. Quer dizer, os negros na época, claro, todos donos de instituições, algumas instituições que estão aí, hoje todas são a favor de cotas, mas o que esses negros institucionalizados, né, fazendo parte desses grupos, utilizaram como argumento para descredenciar essa proposta foi algo incrível. Os arquivos estão aí, podem ser vistos, os jornais da época. Quando nós, no Núcleo de Consciência Negra, criamos a ideia de que a sociedade brasileira tem uma dívida para conosco, inclusive quantificamos essa dívida. O trabalho escravo no Brasil teria um custo e nós quantificamos, inclusive, a época eu estava lá na USP, estive com um diretor da FIP, que é uma fundação que fazia análises de índices econômicos, pertencente lá à Faculdade de Economia. Estive com um diretor e solicitei dele que fizesse um cálculo a partir dos números que tínhamos em mãos, do número de negros que foram trazidos, forçados para o Brasil da África, e atribuímos um valor ao trabalho desses negros, estipulando uma idade, uma média de idade, de produtividade de cada um dos escravos e seus descendentes, e chegamos a um número. A dívida que o Brasil tem pelo trabalho escravo com os negros, e evidentemente seus descendentes atuais, bateu em mais de 6 trilhões, acho que 6 trilhões e 400 bilhões de dólares. Isto calculado em 1993,
quando nós lançamos a ideia do movimento pelas reparações dos afrodescendentes, cobrando do Estado brasileiro o pagamento dessa dívida. Chegamos, inclusive, a ingressar com um processo na Justiça Federal, lá em São Paulo, para que a União, né, se manifestasse em torno disso. O que nós recebemos de ataques dos setores organizados do movimento negro pode ser consultado. Por exemplo, se vocês encontrarem os arquivos de um programa da TV Gazeta feito por Heraldo Barbeiro, Heródoto Barbeiro, acho que o nome do programa é Fogo Cruzado. Lá estavam alguns desses ícones do movimento negro atual que pontificam aí, algumas feministas negras, do Guelé 10, por exemplo. Aqui na Bahia foi convidado o representante do Bloco Afro, Olodum. Acho que, inclusive, num outro debate em que essas pessoas também foram convidadas, porque elas todas se posicionaram contra as reparações, evidentemente, contra a política de cotas. Eu lembro que em 1995 o jornal Folha de São Paulo realizou um debate no auditório da Folha para discutir o movimento das reparações e convidou essas pessoas, e lá eu estava presente também. Rapaz, eu fui vaiado do começo ao fim, bastava eu abrir a boca, porque esse grupo estava lá também na mesa contra, e todos eles se aliaram para combater a ideia de políticas de ação afirmativa, a ideia de reparações para os negros. Estava lá na mesa, se não me engano, João Jorge, que hoje voltamos a ser próximos. Estava lá Sueli Carneiro, do Guelé 10. Estava lá o Hélio Santos também. Eu não sei quem mais estava na mesa. Todos se uniram para combater a ideia das reparações. Inclusive, eles levaram uma claque. O auditório ficou, de certa forma, lotado com essa claque, que não permitia que eu apresentasse os meus argumentos sem receber vaias. Eu saí de lá debaixo de vaia. Eu lembro que quem me consolou logo depois do debate foi a minha orientadora da época, a orientadora da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, que compareceu ao debate, a Solange Martins Coceiro, que ao final do debate, de certa forma, constrangida com aquele espetáculo de antropofagia, de canibalismo por parte desses setores organizados do movimento negro brasileiro, né? Constrangida com aquilo, ela, de certa forma, veio me consolar. Isso também está nos arquivos da Folha de São Paulo, basta recorrer para ver quanta dificuldade nós, que elaboramos essa ideia de reparações, tivemos. Um pequeno grupo de pessoas, entre esses está o Big Richard, que é um rapper, hoje é professor numa universidade aqui federal do sul da Bahia. Está também entre esses o Mauro Golpe Fercetrone, o Nilman Santana, quer dizer, poucas pessoas que tiveram essa ideia. E depois essa ideia de reparações, conforme eu disse, nós ingressamos na Justiça Federal, a União se manifestou negando, isso também foi manchete na Folha. A União Brasileira, consultada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, disse que não tinha responsabilidade alguma sobre essa questão de dívida de negros, e se nós os negros tivéssemos que cobrar alguma coisa, que cobrássemos a Portugal. Essa foi a resposta dada no âmbito deste processo em que nós ingressamos contra a União. Isso em 1994, logo depois do ato que realizamos no Maxud Plaza, em São Paulo, no dia 19 de novembro de 1993, em que apresentamos a proposta das reparações para o grande público no Brasil inteiro, também tendo ampla repercussão, e repercussão negativa, não somente dos intelectuais brancos que se manifestaram através dos jornais, através dos veículos de comunicação, mas principalmente de setores do movimento negro. Então, costumo dizer que, de fato, nós temos um problema negro no Brasil. O problema do racismo é algo estruturante
na sociedade brasileira, quer dizer, o que estrutura todas as relações do nascer ao morrer do negro, né, é exatamente o racismo. Daí ele ser a maior vítima das violências letais, né, dos homicídios, né, da loucura, enfim, de uma série de degradações que o negro sofre no decorrer da sua presença aqui na Terra. Mas ele próprio torna-se o próprio lobo dele próprio. Há uma profunda individualidade, um egocentrismo muito grande por parte de nós, negros. Não deveríamos agir dessa forma, buscando fugas, quer dizer, você adora ser serviçal. Eu nunca vi isso, como o negro gosta de servir a um ioiô, né? Como o negro se odeia, como ele não tem um projeto coletivo, um projeto de estar junto, né? De colaborar um com o outro, né? Quer dizer, é algo desgastante para o próprio movimento negro e para os próprios negros. Quer dizer, olha como estão os casais negros em geral, né? As famílias negras em geral, né? Totalmente, digamos, dispersas, quer dizer, buscando sempre alternativas solitárias ou individuais e sorrindo, fazendo graça. Aqui mesmo, às vezes, eu vejo na internet uma série de gaiatas e gaiatos propondo, inclusive, soluções para superar as nossas dificuldades materiais, soluções extremamente heterodoxas, como, por exemplo, buscar pai de santo, mãe de santo, sei lá, cultivar essas mitologias, como se isso resolvesse um problema material da nossa existência. Quer dizer, a saída é uma saída individual, é uma saída psíquica ou psicológica, nunca política, porque em termos políticos os negros são uma vergonha no nosso país. Aliás, boa parte dos negros que são eleitos são desse tipo aí, que faz parte da corrente bolsonarista, como esse cara chamado Hélio Bolsonaro, que já se posiciona contra cotas, né? O self-made man, que vai sempre dever um favorzinho e lamber as botas do chefe dele ou do patrão dele. Mas isso não é uma característica desse sujeito, é a característica da maioria dos negros no Brasil. Adoramos servir. Olha a negrada que faz parte da entourage, vamos dizer assim, desses partidos ditos de esquerda, né? É uma coisa triste a fotografia dessa negrada. E olha, é tudo gente inteligentezinha, gente do bem, gente que tem plateia, gente que fala para si mesmo, não suporta ser constrangida. É realmente é lamentável que seja assim. Nesse mês de consciência negra, precisaríamos superar, né, essa nossa pequenez mental. Acho isso um problema difícil de se resolver, porque é como se nós negros no Brasil tivéssemos nos habituados a ser chicoteados e adoramos ser chicoteados desde quando o chicote parta de um branco e não de um próprio negro, porque eu nunca vi o negro ser tão forte, manifestar toda uma indignação quando se trata de atacar a si próprio, de atacar o próprio negro. Eles não têm a capacidade de fazer o enfrentamento, a maioria de nós, que poucos ousam fazer. Enfrentar as estruturas, né, que mantêm a maioria negra não organizada, né, a massa negra, no esgoto até hoje. Combater essas estruturas tem um custo, tem um preço, e o maior preço disso é o isolamento, é a solidão. Um abraço, então. Opa.